Olá, alunos! Nós vamos dar sequência sobre os assuntos de migrações. Nós já abordamos sobre os conceitos e sobre as migrações internacionais. E nessa aula nós veremos sobre as migrações nacionais. Agora vamos tratar sobre as migrações no Brasil, cujas migrações vão ser trabalhadas de duas formas. As migrações externas, quando ocorre então a imigração, ou seja, pessoas entrando no Brasil, e a imigração, será quando as pessoas estão saindo do Brasil. E depois nós vamos abordar as migrações internas, falando do deslocamento interno. De forma bem sintética, nós podemos então ver aqui um gráfico mostrando a quantidade de imigrantes no Brasil, desde 1808 a 1983. Lembrando que desde 1500 até essa data de 1508, havia uma limitação de quem poderia entrar no Brasil, que era somente os portugueses. E também haviam os escravos africanos que entravam. A partir de 1908, no Brasil, nós temos a abertura dos portos às nações amigas, que justamente é na época em que a coroa portuguesa muda para o Brasil. E nesse momento, então, começa a abertura aos países aliados de Portugal. Depois, em 1850, o Brasil coloca a proibição do tráfico de escravos, ou seja, ele proíbe a comercialização de escravos. Isso acaba incentivando a imigração, pois isso começa então as pessoas a precisarem de uma mão de obra barata, mão de obra semelhante à do escravo, seria então ter um imigrante. E aí isso começa no Brasil, a partir de 1950, a incentivar a imigração. E reparem, que justamente depois nós temos aí a abolição da escravidão, e no final do século XIX nós temos então o nosso pico, nossa entrada, que justamente nós temos esse auge da imigração por conta do fim da escravidão, que aí quando realmente acabar a escravidão, não vai ter outra forma de ter mão de obra escrava, e você vai ter que contar então com trabalhadores, e esses trabalhadores vão ser os imigrantes. E repare que depois nós temos vários picos de caída, e perto das guerras mundiais, reparem como ela volta a crescer. Na época do governo Getúlio Vargas, nós temos uma lei de cotas de imigração, que isso tentou então frear, cujo freio ele realmente vai ser bem forte, sendo só aberto a partir dos anos 50, que na verdade aí, por conta da Segunda Guerra Mundial, que acaba em 45, é que volta a aumentar a quantidade de imigração. Muitas pessoas então tentando sair dos países europeus e conseguir então a entrada no Brasil. Depois nós vamos ter o regime militar, que aí isso cai, isso fecha o nosso país, dificulta então a entrada e acaba então tendo esse problema que não acaba tendo imigrantes no Brasil, de forma bem reduzida. E aqui nós temos um gráfico que mostra a proporção das nacionalidades da imigração desde 1808 a 1995,
mostrando que os portugueses vieram em grande número e os italianos também. E aqui nós temos as datas para vocês verem quais foram as épocas que mais nós tivemos, então, a migração de certos grupos, né? Mostrando que os alemães vieram muito em 1924, 1933. Os espanhóis tendo uma data muito importante durante 1904. Os italianos tendo aqui 1894 a 1903, né? Um número que é superior aos espanhóis e alemães. Os japoneses tendo muito mais no momento mais atual, né, da tabela. Os portugueses tendo o maior período em 1904, né, esse período em que o Brasil estava tendo um processo de industrialização, na verdade, ele abrindo nossa indústria, né. Nós tínhamos também a cafeicultura, que acabava incentivando então essa entrada de pessoas e havia incentivos por parte do Brasil por conta dessa migração. É fundamental destacar isso, né? E repare que aí desde quando tem a abolição da escravatura, nós temos justamente um aumento, né, de pessoas entrando no país. E, enfim, nós temos outros grupos que não são tão destacados, mas os portugueses e italianos são os dos maiores números. Os italianos estabeleceram-se na região de Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde se dedicaram ao cultivo de uva e à fabricação do vinho. Também estabeleceram em Santa Catarina, nas cidades de Orleans, Nova Veneza, Uruçanga e Criciúma. Os italianos, nos primeiros anos do século XX, dedicaram-se às lavouras cafeiras também no estado de São Paulo, que recebeu o maior número deles. Descendentes de imigrantes italianos vivem até hoje em cidades como Tietê, Orlândia, Ribeirão Preto, Araraquara. No Espírito Santo, eles fixaram-se na cidade de Colatina. Em 1824, vieram os colonos alemães, trazidos pelo governo brasileiro, e muitos imigrantes alemães se dirigiram às regiões do Rio Grande do Sul, como São Leopoldo. Depois eles partiram para outras regiões do sul do Brasil. Em 1850 e 1851, fundaram importantes colônias nos estados de Santa Catarina, como a que deu origem a Blumenau, hoje é um importante centro industrial e comercial. Outra colônia foi justamente Dona Francisca, atual progressista cidade de Joinville, a mais populosa desse estado. Erechim, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Brusque, em Santa Catarina, também surgiram a colonização alemã. A imigração nipônica, ou seja, japonesa, também foi muito importante, em que esses trabalhadores vieram para os cafezais paulistas também. E aí, lembrando que a data do primeiro navio japonês foi em 1908, uma parceria realizada entre o governo brasileiro e o governo japonês, que na época tinha justamente a era Meiji e estava em renovação e modernização. O Brasil foi muito bem aceito nesse processo de imigração japonesa. E aqui temos um mapa do estado de São Paulo, mostrando as regiões em que houve essa maior quantidade de imigração japonesa, destacando aqui a Grande São Paulo, 2, o Oeste Paulista, nossa região, onde nós também tivemos produção do café e a cultura do algodão, em muitas cidades aqui próximas a nós, e nós, inclusive, também temos uma colonização destacável. Assim como o Vale do Ribeira do Iguape, onde cultivavam o chá da Índia e a banana, e o Vale Paraíba do Sul, que havia cultura irrigada do arroz. Até o momento, o Brasil teve uma grande entrada de imigrantes. A partir dos anos 80, o Brasil terá um processo inverso. Nós teremos o predomínio da emigração, ou seja, a saída de brasileiros para outros países. Esse motivo é justificado por 3 fatores. Primeiro, é as grandes crises econômicas que o Brasil vai passar.
justamente com a década perdida nos anos 80, que será ruim para todos os países subdesenvolvidos e também desenvolvidos, e também a relação do aumento da dívida externa pública brasileira, o aumento também da austeridade e também o aumento da inflação no Brasil. O segundo ponto é justamente que o Japão vai permitir uma entrada maior de imigrantes brasileiros no Japão em busca, né, de terem então uma mão de obra. Então aqueles chamados decassegues, que são relacionados a ir no Japão a trabalhar temporariamente, sendo mão de obra direta e que tem uma descendência japonesa. Afinal, o Japão ele acaba dificultando a migração de pessoas que não sejam descendentes japoneses. Então, os decassegues, aqueles que são descendentes, puderam entrar no Japão e trabalhar. E depois nós tivemos aí a relação dos brasileiros com os americanos. O nome Brazuca, né, com o S aqui, justamente relacionado a brasileiros que vão em busca do seu sonho de morar nos Estados Unidos. Já no início do século XXI, nós teremos um processo do retorno daqueles brasileiros que foram viajar, foram morar em outros países, devido ao mesmo processo que eles saíram do Brasil, ou seja, nos países em que eles foram, houve as chamadas crises internacionais, que também abalou o Brasil, que foram várias, né, que nós podemos afirmar. E também temos uma atração agora relacionado a novos imigrantes, conforme eu já falei, que são aqueles mais próximos a nós, ou pelo menos no sentido da língua, né, como sul-americanos, da cultura, né, melhor dizendo. Temos também os africanos, né, e asiáticos. O motivo dessa atração aos imigrantes é justamente o sentido econômico, relações econômicas dos países. Lembrando que entre asiáticos nós temos muitos chineses que vieram muito para nossa região. Sul-americanos nós temos dos países próximos relacionados ao Mercosul, mas também a gente pode falar de outros americanos, mais relacionados à América Central. E os africanos, pela relação também de amizade entre o Brasil e os países africanos, foi muito positivo. O Brasil também vem recebendo muitos refugiados de outras regiões, como por exemplo o Haiti, que é uma situação bem grave. Esse mapa que mostra a relação de imigrantes entrando no Brasil, justamente está mostrando qual é o maior fluxo de grupos estrangeiros. Então, quanto mais grossa for a flecha, maior quantidade então, de pessoas que entraram. As cores mais escuras também estão relacionadas justamente a esses origens estrangeiros, a quantidade de pessoas que vieram. Então, repare que os Estados Unidos tivemos uma grande quantidade de pessoas entrando no Brasil, assim também como nas regiões asiáticas, certo? Justamente Japão também tendo relação, mas também mais grosso justamente os países próximos como Bolívia e Paraguai. Temos aqui também um outro mapa mostrando já o inverso, ou seja, a saída de brasileiros para outros países. Reparem que a flechinha mais grossa, maior fluxo. Reparem que os Estados Unidos também é o nosso destino. Assim também como Portugal, temos Espanha, ou seja, temos outros países praticamente do mesmo sentido que entram no nosso país. E também temos uma quantidade no Japão. Lembrando que muitos vestibulares vão tirar mapas e vai ter questões relacionadas a eles. Vamos começar agora sobre as migrações internas no Brasil, ou seja, aquelas que estão relacionadas ao deslocamento interno de brasileiros saindo de um estado, como por exemplo São Paulo, e indo para Minas Gerais. As migrações internas, no período colonial, houve poucas migrações. Justamente o motivo delas está relacionado à própria geografia, em que havíamos regiões isoladas, uma cidade praticamente isolada da outra e sem qualquer infraestrutura para acabar possibilitando. Como não havia transporte melhor, né, era feito através de mulas, cavalos, justamente isso demorava. Então as pessoas não tinham essa facilidade de deslocamento assim como eles têm hoje em dia. E isso praticamente evita, né, que
houvesse as migrações. Então, as regiões isoladas formava, né, o que a gente também chama de arquipélago econômico ou ilhas econômicas, pois essa distância entre as cidades dificultava as relações sociais, econômicas e políticas no Brasil. Dessa forma, no período colonial, houve poucas migrações. No período pós-Segunda Guerra Mundial, houve o predomínio das migrações interregionais, ou seja, a migração de pessoas entre as regiões brasileiras, que foi a mais típica possível. Ela ocorreu justamente por conta do chamado êxodo rural. Esse êxodo rural, que é a grande saída de pessoas do campo para a cidade, levou então a maior concentração de pessoas em determinadas cidades. E nesse processo de êxodo rural, os motivos que levaram a esse processo estão relacionados aqui. A repulsão foi justamente o aumento da concentração fundiária, ou seja, que levou à expulsão de pessoas por conta da chamada Revolução Verde, que foi uma revolução agrícola no campo que levou então essa concentração fundiária. E a atração para onde eles foram foi justamente para as regiões industrializadas e urbanizadas no Sudeste brasileiro, assim como a disponibilidade de terras no Centro-Oeste. Isso de pessoas que saíram da região sul do Brasil e foram para essa região Centro-Oeste. Algumas outras da região Nordeste que foram justamente pela criação de Brasília nos anos 50. Já a partir da década de 70, acontecerá as migrações intra-regionais, ou seja, aquelas que acontecer entre regiões. Uma pessoa que sai da região Nordeste e vai para a região Sudeste. Os motivos são desmetropolização, ou seja, quando as metrópoles param de crescer, isso começa a levar ao crescimento periférico às metrópoles, há uma expansão dessas metrópoles para outras regiões. Outro processo muito importante que vai se dar principalmente em São Paulo, por ser o centro industrial, é a chamada desconcentração industrial, ou seja, quando São Paulo, a metrópole São Paulo, ela perde a sua quantidade de indústrias e isso vai interiorizar a indústria e isso vai levar então a um crescimento industrial de outras regiões fora a metrópole de São Paulo e também a chamada avança fronteira agrícola para a Amazônia, justamente por conta também da segunda parte da questão do crescimento da mineração. Vai ter muitos projetos agrícolas também para a região amazônica, vai ter a ida, né, digamos assim, de pessoas buscando a produção agrícola, que vai vir com o gado e a soja, que vai crescer isso muito mais nos anos 90. A partir de 2000, nós temos outras características muito importantes. A chamada migração de retorno, quando as pessoas saem do Sudeste e vão para o Nordeste, isso que antes eram pessoas do Nordeste que vinham ao Sudeste, e agora retomam então aquelas pessoas que têm as famílias voltando para a região Nordeste. Isso também é relacionado a um crescimento econômico dessas pessoas que agora retomam as suas regiões para investir. Também há um processo de descentralização da indústria, que é parecido com essa desconcentração industrial, mas relacionado a muitas pessoas que são agora essas indústrias em outras regiões. Vai haver guerra fiscal, que justamente outras regiões não industriais passam a se tornar indústria através de um incentivo fiscal dos municípios. A região Centro-Oeste ela vai ter mais imigrantes, ou seja, ela vai receber mais imigrantes, enquanto agora a região Sudeste é que mais recebeu imigrantes, né? Então ela na história era a que mais tinha e agora está tendo mais imigrantes. No século XXI, houve uma diminuição da migração de pessoas que saíam do Nordeste para o Sudeste, como reflexo do aumento das migrações intra-regionais, ou seja, entre pessoas próximas a outras, como por exemplo uma região de São Paulo que vem para outra região. Isso é intra-regional. Já aquilo que nós falamos de interregional
que seria aquelas que são deslocamentos das pessoas do Nordeste para São Paulo. Essa seria a interregional. A intra é a que ocorre dentro de uma mesma região. Aqui nesse mapa nós vemos que a migração interna ela também diminuiu rumo, né, justamente às regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. A gente percebe que há uma maior quantidade também de pessoas indo a outras regiões. Aqui reparem que está mostrando a região do Nordeste e aqui a região Sudeste. Reparem que o fluxo migratório de 95 dessa região do Nordeste para o Sudeste, ela vem diminuindo cada vez mais. Olhe os dados que está mostrando a queda até 2009. E olhe que a quantidade de pessoas do Sudeste para o Nordeste, elas vão aumentar. E a esse nome nós chamamos de migração de retorno. Quando aí as pessoas que tinham saído do Nordeste foram para São Paulo, agora vem da região de São Paulo e vai para o Nordeste. Esse mapa aqui é bem clássico sobre as migrações. Ele mostra 3 momentos do Brasil e mostra justamente sobre as migrações, os motivos que levaram. Repare que nesse primeiro ponto temos aqui a criação de gado, que vai se dar dentro da região, ou seja, intra-regional do Nordeste, pessoas do litoral para o interior. E depois nós temos aí já a migração interregional, onde ocorre a saída de pessoas por conta da mineração. Então, aqui do Nordeste vem para Minas Gerais e aqui do Sudeste, também São Paulo e Rio, vem para Minas Gerais. A corrida pela mineração vai ser essencial. E depois nós temos também uma outra interregional que está relacionada à cultura do café, que das áreas mineradoras vão para o Vale do Paraíba, justamente por conta da queda do ouro, a queda da corrida pelo ouro, leva então as pessoas a procurar essa região. Nesse segundo mapa aqui nós temos a região entre 1860 a 1950. Aqui nessa parte mostra que justamente no Nordeste, por conta da extração da borracha que estava em crescimento na região do Acre, vem então uma grande saída de pessoas da região Nordeste. Isso aqui vem em 2 momentos, né? Entre 1869 e 1912, nessa parte verde, e na rosa, que vem de 1942 a 1945. Esses mapas aqui são muito importantes porque eles são bem um resumo do Brasil. Repara também que tem outro momento da cultura do café, em que pessoas saem do Nordeste e vêm aqui na região de São Paulo. Isso aqui também partem de pessoas da região sul do Brasil para a região de São Paulo. Outro momento vem justamente de 34 a 1940 das culturas do algodão, que pessoas saem de Minas Gerais e da Bahia para o oeste paulista também pelo crescimento. Já que nesse terceiro mapa nós temos aqui já outras mudanças, né? Lembrando aqui do Nordeste para a região do Sudeste, nós temos por conta da indústria, que vai ser um fator muito importante para nós. Assim como a construção de Brasília nos anos 50, vai levar uma grande quantidade de pessoas para essa região. Então nós temos aqui um grande destaque de pessoas do Nordeste vindo para Brasília, que é a parte da construção. Nos anos 70 e 80, quando acontece o êxodo rural, nós temos pessoas saindo do sul para o centro-oeste e para o norte. E nos anos 80, volta aquela questão da mineração, mas essa mineração lá no Pará. Então, esse que tem em amarelo são em relação à mineração no Pará, que vai ter vários projetos para mineração. E depois, nos anos 90, nós temos aqui as tendências que são faladas, que são internos, por conta do crescimento das cidades médias e da desindustrialização, que haverá então esse crescimento para as regiões dentro de São Paulo. E agora nós temos as chamadas migrações pendulares, pois esses nomes estão relacionados a um pêndulo, né? Que justamente ele vai e vem. Aqui nós temos 3 exemplos de migrações pendulares: os boias frias, os diários e a transumância. É importante destacar que essas migrações pendulares elas são temporárias,
e elas podem acontecer também justamente sazonalmente. No caso, a migração diária, ela ocorre, digamos, com frequência, mas as pessoas só deslocam por conta do trabalho. Os boia-frias são os trabalhadores que não têm qualificação, geralmente moram na cidade e viajam para as fazendas. Ele faz o que a gente chama de movimento urbano rural, muitas vezes diário, mas isso depende muito também, já que o trabalho, né, de corte de cana ele é sazonal, ou seja, é por semestre. Aqui o que é importante destacar também é a relação do trabalho, que é extremamente complicada. Lembrando que esses trabalhadores boias-frias são geralmente pessoas mais idosas, pessoas que já estão ou desempregadas há muito tempo, ou aposentadas, ou que não conseguiram emprego em outras regiões, né, estudaram e assim por diante. Lembrando que eles são nesse trabalho por conta do pró-álcool. E dessa forma, nós temos aqui a questão, né, do açúcar, justamente o futuro do mundo, mas esse trabalho é extremamente degradante, extremamente precário. E afinal, qual é o futuro da gente? E aqui, os trabalhadores em situações insalubres, sem condições de trabalho, são extremamente precários, uma vez que a OIT também, a Organização Internacional do Trabalho, já considerou esse trabalho de corte de cana-de-açúcar como um trabalho análogo à escravidão. Mas justamente é um problema também relacionado à questão do desemprego. Por um lado, leva emprego, mas por outro, é um emprego extremamente precário. E aqui fica a contradição do mundo de olho nessa tecnologia, porque o álcool ele é extremamente inovador, né, produzido através da cana-de-açúcar, mas não é extremamente inovador no sentido do trabalho. O trabalho do boia-fria é extremamente precário e aqui vamos relembrar alguns fatos importantes. Eles precisam usar todo esse aparato, essa roupa, aqui caneleiras para evitar picada de cobra. Tem esse facão extremamente pesado. O movimento que eles fazem para cortar é de cima para baixo, assim como ela está fazendo. Ela vai levanta o facão para cima e vem aqui embaixo cortar. Quanto mais eles cortam, mais eles ganham. Então eles precisam fazer esse trabalho o mais rápido possível. Outra coisa importante é que dá para ver um pouco de fumaça. Geralmente eles atacam fogo no cana-de-açúcar para enfraquecer, deixar a cana mais fraca e facilitar o trabalho das boias-frias. Só que isso faz com que a temperatura que fique na região, a sensação térmica, fique muito forte. Então é um trabalho extremamente complicado, sem falar das condições. Banheiro é ao ar livre mesmo. Moradia não tem. E lembrando que às vezes ganham muito mal os trabalhadores, que são contratados de forma informal. O movimento pendular diário vocês provavelmente devem conhecer muito bem, a não ser aí pelo coronavírus, né? Mas justamente o movimento de ir e vir da população é justamente esse movimento diário. De manhã, por exemplo, as pessoas se deslocam para o trabalho, como aqui na imagem, a pessoa pega o ônibus, vem ao local de trabalho e depois que ele terminou o trabalho, ele volta para casa. Podemos citar aqui justamente vocês alunos que vêm estudar no cursinho e justamente depois voltam às suas cidades. Eu sei que tem muita gente de Oswaldo Cruz, muita gente de Martinópolis, muita gente de Machado e de outras regiões também. Então isso é muito comum ocorrer esse deslocamento de uma cidade a outra. Esse movimento ele é diário, ou seja, ele vai ser frequente, mas lembrando que esse deslocamento até uma cidade ela será temporário, pois ela voltará para a sua cidade de origem. Ele vai dormir na sua cidade de origem. Então isso mostra muitas dependências das regiões. E por fim nós temos o último movimento pendular, chamado transumância, em que nós temos dois exemplos dessa situação. A transumância trata-se de um movimento pendular temporário associado à sazonalidade, ou seja, relativo às estações do ano. Nós temos o caso de pessoas que partem da região do sertão para a zona da mata e justamente fazem o movimento, né, de busca de mão de obra. Eles vão colher justamente, então eles fazem esses movimentos. Do sertão, lembrando que é uma região bem seca,
enquanto a zona da mata é uma região mais propícia à plantação. E aí, justamente para a colheita, né, da cana-de-açúcar, entre outros, os trabalhadores partem do sertão, como no caso dessas pessoas, e vão em direção à zona da mata, que é uma região mais úmida e mais propícia, então, a plantações. E aí eles vão justamente colher essa produção na região. O segundo exemplo que nós temos de transumância é as pessoas que estão no Pantanal e vão para áreas não alagadas ou em busca justamente de água. Justamente a transumância no Pantanal ocorre entre períodos muito longos, ou de seca ou de cheia. Mais exclusivamente a cheia que acontece isso, em que provoca então extremos ambientais que faz com que os ribeirinhos e os criadores de gado tenham que ir buscar outras regiões. No caso, quando ocorre a cheia, como essa imagem, tem que retirar o gado para outras regiões para evitar que o gado, né, seja sujeito a ficar ilhados em regiões e também sujeitos a ataques de animais como onças, por exemplo. Dessa forma, a região do Pantanal, como nós vemos aqui no mapa, fica na região do Mato Grosso do Sul, é uma região de planície, então sujeita a cheias em períodos de verão. E aí, justamente, essas regiões podem ficar ilhadas e eles têm que buscar outras regiões não alagadas, ou que busquem água para o gado. Em outro vídeo eu vou comentar alguns exercícios e eu peço que vocês tentem fazer primeiro os exercícios e depois conferir o vídeo.